A próxima a vir à plataforma era uma jovem branca. Ela sabia falar inglês. Ela era africana. E foi-lhe dito: Senhora, foi dito qual era a sua doença, mas foi dito: prepare-se para a morte. Você só vai viver mais um pouquinho. Ela interrogou: O senhor quer dizer que esse pequeno tumor em meu seio vai me matar? Respondi: Não posso dizer. Vi seu funeral agora e, assim diz o Senhor, a morte está próxima. Ela saiu da plataforma, voltou e estava conversando com o marido e caiu morta ali mesmo onde estava sentada. Se eu fosse um curandeiro, eu a teria curado, mas há somente um curador, que é Deus. O próximo a vir era uma cena dolorosa. Um garotinho negro. Ele pertencia aos Zulus. E eu quero lhes contar uma coisa, criancinhas, vocês, garotinhas. Sabem como eles obtêm água? Olham por ali para ver quantos crocodilos estão olhando para eles e depois se abaixam. Enquanto eu estava lá, um crocodilo pegou uma garotinha. Apenas um pouco de água com sangue, ela desceu e isso foi tudo. Um rapazinho estava pegando um pouco de água para beber e um crocodilo agarrou-o pelo pé e ele saiu correndo. Ele voltou correndo e pegou um pedaço de pau para bater no crocodilo e correu para a margem. O crocodilo voltou e pegou o rapazinho e o levou de volta para a água com apenas uma perna arrancada dele. Levou-o de volta e o enterrou, até que ele ficou mole na margem em algum lugar, e depois o comeu. Dei a um deles um pequeno sorvete. Ele o deixou cair rapidamente e disse: Isso me queimou. Esse garotinho negro tem tanto direito de comer e usar roupas quanto meu filho ou o seu. Nós descartamos em nossas latas de lixo o suficiente para alimentá-los. Não é de se admirar que o comunismo esteja tomando o país. É a maneira como os tratamos. É exatamente isso. Isso não é nem metade do que é na Índia. E o garotinho tinha os olhos horrivelmente vesgos. Esse foi o quarto caso. Ele era terrivelmente vesgo. E eu disse: Agora, eu não poderia curar o menino, mas será de acordo com sua própria fé em Deus que ele será curado. Mas sua pequena vida não pôde ficar encoberta. Naquele momento, o Espírito Santo veio. Eu disse: Este garoto veio de um lar cristão, porque em sua pequena cabana com telhado de palha vejo a foto de meu Senhor pendurada na parede. Eu disse: Sua mãe é uma mulher magra. Os Zulus são pessoas grandes e fortes. E eu disse: O pai dele é jovem, mas forte, e eles são cristãos. E lá atrás, a cerca de um quarteirão, a mãe e o pai se levantaram assim que o intérprete Zulu falou para eles. Era verdade, eu afirmei, mas agora, para curá-lo, eu não poderia curá-lo. Observei que, assim que olhei, seus olhinhos estavam tão perfeitos quanto os meus ou os seus. Olhei novamente e disse: Qualquer um pode ver que o garotinho foi curado onde ele está sentado. Eu o passei para fora da plataforma. Ouvi uma grande confusão lá atrás. Havia um médico britânico lá, e o irmão Bosworth e os demais estavam tentando tirá-lo da plataforma. Disseram: Você não pode subir lá agora, o irmão está sob a unção. Ele afirmou: Mas eu quero falar com ele. Eu me virei e disse: Doutor, qual é o problema? O irmão Bosworth o soltou. O irmão Baxter. Ao subir à plataforma, ele disse: Quero lhe perguntar uma coisa, Sr. Branham. Ele afirmou: Eu creio em Deus. Eu creio que Deus está nesses lírios. E, irmãs, vocês falam sobre lírios. Vocês deveriam vê-los. Alguns deles têm 18 polegadas de diâmetro, 45 centímetros. Grandes lírios, amarelos e brancos. A plataforma estava toda decorada com estes grandes lírios. Ele declarou:
existe um Deus de vida nesses lírios, ou eles não poderiam viver. E interrogou: Mas, Sr. Branham, o que você fez com essa criança? Respondi: Eu não fiz nada. Você estava mais perto dela do que eu. Ele não estava a 10 pés, 3 metros de mim ainda. Ele interrogou: Você hipnotizou o garoto? Respondi: O médico e a Sociedade Médica Britânica lhe dão licença para exercer a medicina e tudo o que você sabe sobre hipnotismo é isso? Se o hipnotismo endireitar os olhos desse garoto, então é melhor que todos vocês pratiquem o hipnotismo. Ele indagou: O que fez isso? O irmão Baxter o pegou pelo ombro. Eu intervim: Só um minuto. Ele interrogou: Sr. Branham, eu creio que existe um Deus, mas se ele for tangível o suficiente para fazer com que os olhos desse garotinho se abram, eu o colocaria na plataforma. Ora, eu pontuei: Ele está em sua mão agora. Ele afirmou: Ele estava horrivelmente vesgo ali e agora está enxergando. Algo aconteceu dali até aqui. Ele perguntou: O que foi? Eu disse: Entre mim e ele estava o Espírito Santo, e o Espírito Santo endireitou os olhos dele. Ele coçou a cabeça. Eu declarei: Se você quiser crer em mim, tudo bem. Se não, isso é com você. Continuei. Ele afirmou: Só um minuto, Sr. Branham. Havia um grande microfone ligado a ele lá na pista de corrida. Ele subiu até ali e declarou: Então, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. E quando o encontrei em Joanesburgo, cerca de 6 semanas depois, no hipódromo em que 30.000 pessoas vieram para se despedir de mim, aquele jovem médico me abraçou e disse: Irmão Branham, Deus está me dando um chamado para o campo missionário. E começou a falar em outras línguas, enquanto estava com os braços em volta de mim. Um médico britânico, com certeza, falando em línguas. Ele não sabia que ia fazer isso. Ele simplesmente me abraçou. E ele indagou: Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu respondi: Agora Deus te qualificou para ir. Vá em frente. Naquela tarde aqui veio um menino. Billy Paul, meu filho, e os outros ajudaram a conduzi-lo até a plataforma com uma corrente no pescoço, fora de seu juízo normal. Eu disse: Olhe para essa pobre criatura. Certamente, se eu pudesse ajudá-lo, eu o faria. Eu não posso, mas a vida dele não pode ficar encoberta, porque o anjo do Senhor está aqui. E quando ele começou a falar sobre a sua condição, eu disse: Agora, aqui, uma coisa está em sua mente. Ele está preocupado com um irmão. Ele tem um irmão que foi ferido por uma cabra parda ou um cachorro. Ele estava montado nela. Isso aleijou suas pernas. Ele tem 2 muletas sob os braços. Ele anda de muletas. Eu declarei: Assim diz o Senhor, vejo seu irmão curado. E ouvi um grito lá, a 1 quarteirão ou mais. E aqui veio seu irmão com as muletas na cabeça, gritando o mais alto que podia. Deus o curou a 1 quarteirão de distância. Este é o evangelho de que Jesus estava falando. E eu olhei e vi o homem. Eu observei novamente, como que orei por ele, passando-o adiante. Notei algo como uma sombra azul acima dele. Continuei observando. Depois de um momento eu o vi parado ali, com a cabeça para trás, em pé. É uma doença que acomete a coluna vertebral deles. Tommy, você sabe como eles chamam isso? Faz com que eles andem com as mãos e os pés. E eu não sabia se isso o aleijava e, era terrível, parado ali, quase nu. Mas eu vi logo acima dele que ele foi curado. Eu disse: Senhor Deus, esta é a hora. Parei um minuto, interroguei: Quantos de vocês aqui servirão ao Senhor Deus se ele der a este homem sua condição normal? Até onde se podia ver, as mãos estavam levantadas, pretas, brancas, amarelas, morenas. E quando oramos pelo rapaz, ele não conseguiu me entender. Achou que eu queria que ele fizesse uma dança
como a que ele faz para os missionários quando eles chegam. Vocês sabem, fazendo palhaçada, dançando. Todos eles querem fazer uma dancinha de guerra. E ele foi pego pela corrente e levantado, e o Deus do céu o restaurou à sua condição normal. Ele ficou ali, e as lágrimas escorrendo por suas bochechas e atingindo sua barriga negra. Não somente foi curado, mas estava em seu juízo normal. E 30.000 pagãos quebraram seus ídolos no chão e aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal de uma só vez. 20 ou 30 anos por uma alma. A hora é chegada quando Deus está enviando seus homens para os campos. A hora é chegada quando Cristo é revelado.